E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos aí dentro da nossa série de vídeos, dentro da nossa playlist de Pitacos Históricos, falar sobre conservadorismo. Afinal, o que é o conservadorismo? E dessa vez você vai ouvir aí um pouco sobre o conceito de conservadorismo como uma introdução a uma outra série de vídeos que eu pretendo lançar aqui no canal, que é sobre os 10 princípios conservadores, né, baseados aí na obra do pensamento de Russell Kirk. Okay? Nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco, vou até mostrar aí um dos livros mais interessantes, mais famosos desse pensador conservador. É interessante quando nós queremos entender um pensamento, nós analisarmos a obra dos pensadores que lançam essa corrente de pensamento. Então, o conservadorismo ele é um modo de pensar e há um conservadorismo muito refinado na figura aí do Russell Kirk, ou do Michael Oakeshott, ou do próprio Roger Scruton, que inclusive faleceu aí há alguns meses atrás. E também do pensador português João Pereira Coutinho, que inclusive escreve semanalmente no jornal Folha de São Paulo. Bem, primeiro, nós temos que entender o que o conservadorismo não é. Por isso que é um pitaco histórico, porque muito se fala sobre conservadorismo, muitos se colocam como sendo conservadores, a palavra ficou meio banalizada e, na verdade, o que eu mais tenho visto por aí são caricaturas do conservadorismo. Políticos que se dizem conservadores, muitas vezes, na verdade, são políticos caricatos e que usam esta palavra conservador de uma forma errônea, de uma forma anacrônica, fora do lugar em que ela deveria estar, e não sendo o que realmente significa o conservadorismo, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista político. Então, o conservadorismo não é estridente, né? Ele não é necessariamente militante, o conservador não é uma pessoa que fica por aí brigando e gritando nas redes sociais, né, bradando aos quatro cantos que ele é conservador e que todo mundo deveria ser assim. Tá? Essa é uma visão que eu tenho a respeito do que é o conservadorismo e baseando também nesses pensadores que eu citei a vocês. Tá? Outra coisa que o conservadorismo não é demagógico. Tá? A ideia do conservador não é a de ficar conduzindo as massas em direção a ele, ao seu pensamento. O pensamento conservador não é popularesco, ele não é populista também no sentido de condução das massas. Ele também não é sectário, né? Não fica provocando divisões, né? Aquela velha divisão que do nós contra eles contra nós, que se vê muito no Brasil, especialmente nesse Brasil polarizado de hoje. Então, a visão que se tem é uma visão por vezes errônea, incerta, eu não sei se é por falta de informação ou por questões de caráter, mas se prega o conservadorismo como algo essencialmente ruim, como algo essencialmente mau, e inclusive os verdadeiros conservadores dificilmente vão ficar bradando por aí que são conservadores, até porque você passa a ser mal visto, há um preconceito. Tá? Há um certo preconceito em relação a esta palavra. E claro, o bom conservadorismo, o verdadeiro conservadorismo, ele não tem nada de preconceituoso, muito menos de reacionário. Quantas vezes que o conservador é tido como reacionário, né? Você vai falar de um conservador, você vem logo com esse adjetivo, reacionário. O que é um reacionário? Um reacionário é um tipo de revolucionário ao contrário. Tá? É um revolucionário ao contrário, porque o revolucionário, de fato, é alguém que prega uma grande mudança, né? É um progresso rápido, né, em todos os sentidos, uma mudança rápida e muito forte na estrutura da sociedade. Então, ele quer a revolução. O reacionário é um revolucionário ao contrário, porque enquanto o revolucionário acha que a sociedade boa, que a sociedade perfeita está lá na frente, depois da revolução, está lá na frente como resultado da revolução, o reacionário, ele acha que o mundo bom, que o mundo perfeito está lá no passado, em algum momento do passado.
seja na Idade Média, seja na Idade Antiga, seja lá na Grécia Antiga, seja lá no Império Romano, seja lá em que momento for lá do passado, ele tem essa visão romanceada de um passado perfeito que na verdade nunca existiu. Isso que é reacionarismo, isso que é ser reacionário. Vamos voltar no passado, lá que era bom. E o conservadorismo não considera necessariamente o passado bom e não considera que você tem que voltar para o passado. Então acho que vai ser mais fácil aqui nesse vídeo de pitaco histórico explicar para você o que não é o conservadorismo. Explicar o que é conservadorismo, explicando primeiro o que ele não é. Então ele não é reacionário. Tá? Se você ler as obras dos pensadores conservadores, por eles mesmos, vocês vão ver que não há nada de reacionarismo na filosofia, no pensamento conservador, tá? E o conservadorismo também não é uma ideologia, Ideologia nesse sentido de que você tem uma receita de bolo, você tem uma série de coisinhas que você tem que fazer, que você tem que acreditar, que você tem que renunciar ao seu próprio pensamento, às coisas que você acredita, às coisas que você tem como verdadeiras, para você se encaixar num pensamento ideológico e ficar defendendo esse pensamento ideológico o tempo todo, visando um futuro distante no qual acontecerá alguma coisa que a sociedade vai se transformar, e ela vai viver segundo esse pensamento ideológico. Qualquer ideologia leva a isso, qualquer ideologia leva a esse conjunto, essa receitinha de revolução para que o mundo fique bom lá na frente. Tá? Então o conservadorismo está longe de ser algo sequer parecido com isso. Então o conservadorismo, ele na verdade ele é plácido, Ele é plácido no sentido de ser tranquilo, de ser calmo, de não ser necessariamente militante, como eu estava dizendo para vocês. Ele é ponderado porque ele mede muitas coisas. O verdadeiro conservadorismo mede as consequências, analisa atentamente fatos e dados, e é muito filosófico, com um senso muito apurado, esteticamente falando, na estética artística, seja ele o conservador ao longo da vida, ele vai formando pelas suas experiências um gosto apurado pelas artes em geral, seja pelas artes plásticas, seja pelas artes cênicas, ou a música, pintura, escultura, teatro, cinema. Então ele vai aos poucos moldando uma cultura, absorvendo novos elementos culturais, ao mesmo tempo em que ele preserva elementos culturais que nos foram legados pelos nossos antepassados. O Roger Scruton, numa das suas várias obras sobre conservadorismo, ele vai dizer o seguinte: olha, as coisas boas, elas são construídas com muita dificuldade, mas elas são destruídas muito facilmente. Então é muito difícil você construir algo bom, mas é muito fácil você destruir algo bom. Tá? E o conservadorismo existe com a ideia de preservar aquilo que é bom, tá? E ao mesmo tempo promovendo com muita prudência as reformas e as mudanças que ele considera que sejam boas e necessárias para a sociedade. Esse é um vídeo introdutório. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos lançar aqui no canal, e aí por isso que eu já digo para você ativar aí o sininho de notificações, se inscrever, para que você acompanhe a nossa série de vídeos falando sobre esse assunto, sobre o conservadorismo. Quem se interessa, quem gosta do assunto ou quem tem uma visão errada sobre o conservadorismo, pode aprender aí, nesses vídeos que eu estou comentando. E aí você tem uma visão de alguém que se declara, que se vê como um conservador. O conservadorismo é um estado de mente, O próprio Russell Kirk vai dizer isso. É um estado de mente, é um tipo de caráter, é uma maneira de você olhar para a ordem social. Ou usando termos aí ferrerianos, é uma cosmovisão, uma visão que você tem de mundo, é uma visão, uma interpretação que você tem da própria existência. Ok? Então nós temos aí um conjunto de opiniões e muitas coisas poderiam ser ditas, e eu estou aqui tentando mexer nos livros para mostrar para você aqui 2 livros que seriam assim muito importantes para você tomar contato com a obra conservadora. Quem nunca leu
uma obra conservadora, eu indico para você como início, tá? Como início, este livro aqui, livrinho curto, ó, tranquilo, ser lido, não é muito difícil. É um livro chamado As Ideias Conservadoras, tá? Explicadas a revolucionários e reacionários. Escrito aí pelo pensador, pelo professor, jornalista, cientista político, o João Pereira Coutinho, que inclusive é também, como eu já disse aqui no vídeo, colunista do jornal Folha de São Paulo. Aqui também temos uma obra, essa aqui é um pouco mais pesada, mas não é um livro de leitura muito difícil, embora seja muito denso, muito grande aí, como os jovens falam, esse livro é muito grande, será que as letras são pequenininhas também? Um pouquinho, tem que ter vontade, né? Mas se você quer ter conhecimento, você tem que dedicar, tá aí, ó, A Política da Prudência, de Russell Kirk. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar aí dos chamados 10 princípios conservadores do Russell Kirk, né? Fazendo um por um, esse vídeo aqui é mais introdutório, então nós vamos fazer aí um por um dos princípios, né? Tentando fazer aí 10 vídeos, um com cada um dos 10 princípios conservadores baseados na mentalidade conservadora do Russell Kirk. E você vai perceber, né, tanto por esse vídeo que você acabou de ver, como pelos vídeos que eu vou lançar aí em breve, que há sim uma caricatura, né, irreal, ou mais que uma caricatura, há toda uma desconstrução, melhor dizendo, estava criando um termo que não existe aqui, gente, uma desconstrução, melhor dizendo, do que seria realmente o conservadorismo. O conservadorismo, então, é um conjunto de atitudes, é um conjunto de pensamentos, é uma visão de sociedade, uma visão de mundo baseada em inúmeros princípios. Nós não temos uma receita de bolo de como o mundo deve ser, nós não temos aí uma escritura sagrada que todos os que se dizem conservadores devem seguir, um conjunto de normas, um conjunto de dogmas, não é nada disso. O conservadorismo é uma disposição, né? Há uma disposição conservadora, há uma reação à destruição daquilo que é bom. Tá? A destruição dos valores que construíram a sociedade e que ao longo dos séculos e séculos foi construindo a sociedade até ela chegar no que ela é hoje, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, tá? Do ponto de vista artístico. Então é disso que se trata o conservadorismo e não muitas e muitas bobagens que são ditas por aí. Aproveite, se inscreva em nosso canal, deixe aí seu comentário. Essa é uma visão rápida, curta aí no nosso pitaco histórico de hoje, falando sobre um assunto tão que está aí presente no dia a dia das pessoas e que muitas vezes as pessoas não entendem do que se trata. Então aqui uma introdução para despertar em você o interesse por esse conhecimento, o interesse sobre conservadorismo, tá bom? Valeu a todos aí, um abraço, até o próximo vídeo.